Fazendo uma breve introdução aqui para os primeiros, para quem não me conhece, né, que está aqui pela primeira vez. Eu sou a Tice, sou fundadora e CEO, né, da Arin. A Arin é o primeiro Hub TechFin especializado exclusivo em Pix no Brasil. Então, a gente tem aí toda uma infraestrutura que a gente montou, né, um hub tecnológico que a gente concede aí para que nossos clientes possam utilizar esse hub tecnológico, essa infraestrutura. E dentro dos meios de pagamento, né, a gente entende que o Pix é o caminho sem volta, por isso que em meios de pagamento, né, a gente está falando especificamente de Pix, mas a área é muito mais do que um meio de pagamento, pelo contrário, né, a gente, na verdade, está um passo atrás aí, falando bem mais como Hub TechFin, como empresa capaz de reconstruir o sistema financeiro através de tecnologia, do que como Fintech, que é uma empresa que melhora o sistema financeiro com tecnologia, e é muito sobre isso que a gente vai falar hoje, com o Open Bank, né, então, o objetivo de hoje é trazer ele um pouco mais para a prática, né? Trazer ele um pouco mais para o que é que de fato impacta em negócios não financeiros e o que é que de fato impacta em negócios também financeiros, né? Mas talvez as mudanças que venham por aí, alguns de vocês já tenham ouvido falar, ou muitos de vocês imaginem que não é possível, né? Mas na verdade está acontecendo e está acontecendo aqui no Brasil, tá? Então, prazer ter você aqui, TheCast, também na live. A ideia é que a gente possa bater um papo hoje sobre o que é Open Bank e o que isso, de fato, muda nos negócios brasileiros, tá? Porque muda muita coisa. E se você tem um e-commerce, se você tem apenas um marketplace, né, Tice, meu business não tem nada a ver com a parte financeira. Ele vai começar a ter a ver. E é isso que eu preciso falar com vocês hoje. É sobre isso que eu preciso falar com vocês hoje, para que vocês possam sair daqui com outra mentalidade em relação aos próximos passos aí que a gente vai ter no mercado como um todo, principalmente no que tange as possibilidades do mercado digital, né? Agora já não existe mais o mercado digital ou o mercado offline, né? Eu já falo com vocês isso sempre. E aí, para quem não conhece, esse é um projeto de lives toda terça-feira, na verdade, né? Hoje é uma exceção, a gente está aqui na quarta. Terças-feiras de cada mês, geralmente 2 terças-feiras por mês, eu abro esse link aqui, abro essa live para bater um papo com vocês sobre temas que eu entendo que são relevantes e que devem estar à disposição de todas as pessoas aí, sem nenhuma contrapartida, pelo contrário, visando principalmente compartilhar e fazer com que, de alguma forma, o que eu estou estudando, entendendo, inovando, empreendendo, possa também impactar o ecossistema e as pessoas possam se utilizar disso para impactar mais o mercado. Então, vamos ao que interessa, vamos começar, né? E aí eu queria trazer para vocês o primeiro ponto, né? O que é Open Bank, e trazer logo de cara, não uma frase assim de resolução do Banco Central, né? Fazer para vocês que, se o Open Bank ele é tipo o Pix, né? Muita gente me pergunta isso. Então, o Pix ele é uma tecnologia que também tem muito a ver com fundamento, mas ele é uma espécie de produto do Banco Central. Ele está mais próximo de um produto do Banco Central. O Open Bank não. O Open Bank ele não é um produto, ele é um fundamento, tá? Ele é um fundamento que não surgiu aqui no Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele é um fundamento, ele é uma série de premissas, né? A construção de premissas, de lógicas, de bases regulatórias, mudando um pouco algumas lógicas e bases regulatórias para que, de fato, a gente possa ter novos resultados. O Open Bank é, de fato, a tradução daquela frase, não dá para chegar em caminhos diferentes percorrendo caminhos iguais, né? Resultados diferentes percorrendo caminhos iguais. Então, entendendo isso, e aí, de fato, essa gestão do Banco Central tem dado uma aula aí em relação à inovação participativa, né? Então, todas as instituições sempre vão ter erros, vamos ter críticas, mas, de uma maneira geral, a gente está tendo uma onda de inovação, né? Por mais que a gente tenha críticas, está muito tarde, já passou do tempo, o Brasil ainda assim é líder, né? É referência em inovação quando a gente fala de sistemas financeiros mundiais, e isso é muito importante a gente sempre citar, e as bases regulatórias, elas são as bases que possibilitam a inovação. Então, não adianta nada alguém ter uma ideia genial, né? Querer colocar essa ideia no mercado, e as bases regulatórias, o fundamento do mercado financeiro, por exemplo, ele é um fundamento que não permite esse tipo de ideia ou tipo de execução, se tornando, portanto, limitador de mercado, tá? E aí, fazendo um paralelo aí a um exemplo claro para vocês, quando vocês pensarem em Open Bank, de uma maneira geral, pensem numa grande rede de comunicação padronizada. Então, o que é que acontecia até então, né? Até então, eu tinha aqui, vamos pensar em uma fazenda, né, em um conjunto de fazendas. Na minha fazenda, eu só conversava e me comunicava ali com as pessoas da minha fazenda, do meu cercado, e nas fazendas ao lado, as pessoas falavam outra língua, tá? E na outra fazenda, as pessoas falavam uma outra língua. Então, as fazendas sequer conseguiam se comunicar, malmente conseguiam se comunicar, ainda que executando atividades muito semelhantes. Então, ordenhando a vaca, colocando alimentação para as galinhas, né?
fazendo com que o gado vá para o pasto. Então, todas as atividades elas são muito parecidas, mas parece que tem um muro ao invés de um cercado, né? E aí todo mundo só quer que consumam. Se é para consumir, vai ter que consumir tudo aqui, né? Essa é uma premissa muito grande do brasileiro, e é algo que, quando a gente olha para o sistema mundial, a gente tem uma grande onda aí que chama Open Innovation, né? Que é, digamos assim, irmã do Open Bank, que prevê, de fato, a possibilidade de você compartilhar algo que você faz muito bem, para que outra pessoa não precise fazer do zero, e sim a gente possa formar redes de compartilhamento, de inovação, para que, de fato, o mercado ande mais rápido do que cada player ali fazendo do zero suas coisas, né? Então, bebendo muito dessa água, né, do Open Innovation, a gente tem o Open Bank, muito semelhante a uma rede social, né? Muito semelhante a uma capacidade de você criar uma rede de comunicação entre essas fazendas, né? Usando aí o exemplo das fazendas a um banco, né? Então, os bancos, eles estavam prestando serviços ali muito parecidos, mas a pessoa tinha que ir começar uma relação com cada fazenda daquela, né? E só comprar o milho ali, e só comprar o leite ali, e só comer daquele queijo, e não poderia fazer isso de outras formas, ou se fosse fazer de outras formas, não poderia contar com o histórico de compras que já fez, com o tipo de queijo que gosta, com o tipo de leite que gosta, né? Então você tinha que recomeçar do zero cada instituição financeira para você ir conquistando novos direitos, novas negociações de crédito. Era algo muito moroso, sempre foi algo muito moroso no Brasil, e hoje a gente vive num sistema, né, na verdade, num mundo de tempo real, e aí a gente estava ainda com toda essa descontinuidade na comunicação, e o Open Bank veio para dar um pouco de clareza para isso e possibilitar que as instituições financeiras possam se comunicar de maneira mais eficiente e principalmente que o cliente possa usufruir disso, tá? Então, o que é o Open Bank aí falando um pouquinho mais, numa linguagem mais técnica, né? É um sistema bancário aberto, tá? Ou o que é mais conhecido, inclusive, partilhamento de dados bancários pessoais. O partilhamento de dados bancários pessoais, eu queria deixar claro para vocês que é uma fase, só que é uma fase muito significativa, que muda muita coisa, mas é um dos pilares do Open Bank. A gente não pode resumir, o Open Bank é aquele negócio lá dos dados, né? Cara, se você fala isso, você não está entendendo nem 1% do que o Open Bank pode, de fato, impactar no negócio de vocês, tá? Então, dá um passo para trás, olha mais para o sistema bancário aberto, né? Porque ele vem do conceito de inovação aberta, que é o Open Innovation que eu comentei com vocês, tornando as informações padronizadas e niveladas, ou seja, associando uma comunicação mais padronizada, convergindo a uma tendência, né, que já existe, o Pix, inclusive, ele vem também dessa tendência, de igualar o campo de guerra, de falar, cara, quem está no centro é o usuário, quem está no centro é o cliente. E as empresas têm que, de fato, brigar ou lutar, né, nessa guerra que é o mercado, de maneira positiva para o cliente, né? E não entre si, pensando no cliente como segundo plano. O objetivo é que, de fato, o cliente se empodere dos seus dados, o cliente se empodere dos serviços que ele quer adquirir e que as empresas disputem pelo melhor serviço prestado, e aí sim, quem ganha mais é o cliente, né, do que as próprias empresas. Ele é mundial, tá? E no Brasil, ele é uma iniciativa do Banco Central. Então, mais uma vez, né, é muito interessante o Pix também, né, o sistema de pagamentos instantâneos em outros lugares do mundo. Alguns são sistemas de pagamento instantâneo de iniciativa privada, né, algumas instituições financeiras, como no caso da Europa, se uniram para isso. No Reino Unido também surgiu o Open Bank, né, e aqui no Brasil ele é uma iniciativa do Banco Central. Então, eu queria só trazer para vocês alguns dados, porque muita gente fica pensando, cara, isso vai pegar mesmo, né? Isso vai funcionar, vai vingar disso. Esse negócio de Open Bank. Eu nem trouxe aqui hoje os dados do Pix, né? Da quantidade aí de transações em Pix que a gente tem com um pouco mais de 4, 5 meses do sistema funcionando. Mas eu trouxe aqui 2 benchmarks mundiais. O Reino Unido, que é precursor do conceito, hoje em dia tem 0,8% da população utilizando a rede. Pouco mais de 500 mil pessoas, né? O que é, de fato, muito pouco. Mas quando a gente olha para a Coreia do Sul, a gente tem mais de 20 milhões de pessoas utilizando essa rede. Então, dizer que pega ou que não pega é algo que é muito... A gente está muito no início para dizer algo sobre isso. O mais importante é a gente saber o que é que a gente é capaz de fazer com essas novas premissas. Então, eu tenho desde o precursor com baixa adesão, né, a Coreia do Sul com altíssima adesão aí, de 40% da população utilizando essa rede de serviços compartilhados bancários através do Open Bank. Tá? Então, o Open Bank ele serve basicamente para estimular uma maior competição e melhorar sempre a experiência no uso dos produtos financeiros. Acabou o conforto dos grandes bancos, né? É o que muito se diz por aí. Para a gente aqui da área, né? Eu como CEO da área, no meu dia a dia, é a frase que eu mais me sinto confortável de ler e é onde, de fato, eu consigo empreender com mais
vivacidade, sabe? Quando eu olho para o Open Banking, quando eu olho para as premissas que ele consegue me ofertar, a inovação, ela pulsa dentro de mim como empreendedor, ela pulsa dentro de outros empreendedores, né, que estão dentro dessa fase de trazer novos players para o mercado. E aí eu quero mostrar para vocês indo além do financeiro, né? Acabou o conforto dos grandes bancos, então quem é que ganha? Ganha o usuário e ganha o mercado. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de qual perspectiva, né, que ganha o usuário e ganha o mercado. Então, a gente não está falando de um cenário que não é de igualdade, e sim de equidade, de possibilidades iguais, né, de possibilidades mais próximas possível para todos os players, independente do seu tamanho, da quantidade de tempo que você tem, ou do seu tamanho de mercado, tá? Então, ponto que vocês têm que mais pensar, a premissa do Open Banking, a premissa fundamental do Open Banking, né, que é um fundamento, não é o produto, lembrando, é o cliente no centro. E eu colocar o cliente no centro, o que é que me gera, né? Eu colocar o cliente no centro, o que é que gera como consequência? Me gera como consequência algumas fases. Então, o Open Banking ele é dividido em fases de implementação, até porque uma modificação abrupta, ela iria invariavelmente recair em quebrar muita coisa aí para quem trabalha com tecnologia. Imagina a quantidade de coisas que seriam quebradas ali, né? Porque tem muito sistema legado envolvido com tudo. Mais 2, a gente teria uma dificuldade de adoção e de adaptação dos players, né? Então, é faseado, tá? A gente tem 4 fases que eu vou passar aqui para vocês, e o Open Banking ele não para aí, né? É a construção primordial dos fundamentos. Então, primeira fase. A primeira fase aconteceu a partir de fevereiro, né? E ela é chamada de Open Data, né? Abrindo os dados do mercado. O que é que aconteceu? A partir de fevereiro, as empresas, né? Algumas instituições financeiras que são obrigatórias a estar no Open Banking, eu esqueci de falar um pouquinho sobre isso, né? Quem que é obrigado ou não obrigado a estar, você tem alguns players, né? Eles são obrigados a participar e é facultativo para muitos outros que falam, cara, eu quero participar desse sistema, eu quero estar nessa rede compartilhada, e aí o Banco Central avalia, né? Você se candidata, o Banco Central avalia, e se você tiver ali validado, você pode entrar nessa rede, tá? E aí todas as empresas, as instituições que estejam dentro dessa rede, elas foram obrigadas a abrir os seus dados. O que é abrir os seus dados? Significa chegar e falar assim, cara, eu presto serviço de crédito ofertando ele a 1% ao mês. Eu presto serviço de conta corrente com uma aplicação automática em algo relacionado ao CDI, né? E eu cobro X. Isso foi excepcional para os pequenos players e excepcional para desenvolvedores, porque foi o primeiro passo para entender o que é o mercado. Antes de começar qualquer coisa de compartilhamento de dados de usuário, possibilidade de inovação, a gente precisa entender o mercado. E o Banco Central, né, sabiamente olhou para isso e falou, vamos, primeira coisa, né, que muita gente falou, essa fase não serve para nada, essa fase aí foi só para expor os dados. Muitos dados que foram expostos, né, muitos preços praticados, muitos produtos disponíveis em cada instituição financeira, foi de muito valor para quem está inovando, tá? Então, isso foi muito importante para o setor de inovação financeira, tá? Nesse primeiro momento. Na segunda fase, que a gente está vivendo, né, a partir de agora, de julho, a gente vai ter, de fato, o primeiro grande passo, que é o compartilhamento de dados dos clientes com consentimento. Então, a primeira coisa, né, obviamente, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, que já é uma premissa aqui no Brasil, né? Então, obviamente, o Banco Central não ia liberar alguma coisa em que não tivesse condizente com a LGPD, mas se você consentir que isso seja feito, seus dados serão compartilhados com outra instituição financeira. O que isso significa, Tício? Isso significa uma mudança muito relevante. Quando você tem uma linha de crédito em que você já tem um limite ali de crédito pré-aprovado para você, de 350 mil reais, né? É algo que você foi construindo com o seu histórico com aquela instituição financeira. Quando você vai para uma outra instituição financeira, você pode até conseguir ali algumas condições interessantes por quem você é, por quanto você fatura sua empresa e tudo mais, mas os seus dados, o seu histórico bancário principalmente, ele fica preso na instituição que você estava, tá? E isso, de fato, não faz nenhum sentido, porque os dados são seus. É o seu histórico, é a sua vida, é o seu comportamento, e por isso, né, obviamente, antes tarde do que mais tarde, hoje, né, a partir de agora, na verdade, de julho, isso passa a ser dos usuários, tá? Isso passa a ser das pessoas. Isso é bem importante que a gente olhe, porque é com consentimento, mas isso possibilita muito mais competitividade, né? Ou seja, as pessoas vão estar nos lugares porque elas querem estar nos lugares. E aí a gente passa para a terceira fase, né? Esse ponto do como devo participar é exatamente isso que eu expliquei agora, tá? Seus dados, eles já existem na base, e você precisa apenas dar carta branca para que a instituição com a qual você esteja negociando use a database, tá? Então, basicamente, seus dados vão estar numa base em que alguém vai consultar essa base. Então, por exemplo, se eu sou cliente hoje, né, do Nubank, sendo cliente do Nubank, eu vou
comprar, né? Alguém me oferecer um serviço de seguro no Itaú e eu quero que, de fato, seja avaliado com base no meu histórico. Então, o Itaú ele vai poder consultar a minha base de dados aqui no Nubank, vai ter uma forma de consulta via API, né? Geralmente via API REST, para fazer essa consulta e retornar dizendo, cara, Tice, legal, eu consigo te dar essas e essas condições com base nos seus dados, né? Então, você quer contratar um serviço de crédito no Banco Y, ao solicitar informações, você vai autorizar o Banco Y a pegar suas informações bancárias para analisar seu perfil. Essas informações não é todo e qualquer dado, tá? Existe uma limitação de dados nessa primeira fase, na fase 2. Na fase 4, a gente complementa, vocês vão ver com mais dados, mas basicamente CPF, telefone, né, nome, data de nascimento, os dados básicos ali, e você vai autorizar o Banco Y a fazer isso para analisar seu perfil e oferecer um plano que seja coerentemente competitivo, que ele possa disputar de igual para igual, porque ele tem acesso às mesmas informações, tá? Tice, eu posso revogar uma autorização que eu dei, depois eu fiquei insatisfeito? Pode, então tem várias normativas aí, obviamente, detalhes, que possibilitam você realmente o direito de ir e vir com seus dados para onde você quiser, tá? Aqui eu chamei de fase 4, mas está errado, fase 3. Consumidores terão acesso como pagamentos e propostas de crédito, não apenas nos canais de instituição financeira. Prestem atenção nessa fase 3, tá? Consumidores terão acesso a pagamentos e propostas de crédito, não apenas nos canais de instituição financeira. O que é que isso significa, Tis? Isso significa o que já está acontecendo no WhatsApp Pay, tá? Isso significa que um e-commerce, um marketplace, poderá ser o que a gente chama de iniciador de pagamento, tá? E precisará apenas solicitar para você a agência conta ou sua chave Pix para que, de fato, possa fazer a comunicação. É um serviço de mensageria, né? Um serviço de iniciação de pagamento, é um serviço de mensageria em que esse e-commerce solicita que receber, né? Que haja o recebimento ali do seu pagamento na loja dele, sem que ele seja um meio de pagamento. Atenção, meio de pagamento, tá? Atenção, meio de pagamento. Todas as empresas que construíram sua lógica com base em solução e não com base em resolução de problema, vão cair por terra, tá? Tice, mas não vão cair por terra agora, vai demorar. Bicho, daqui que você manobre um navio, não é à toa que práticos ganham muito bem, tá? Então é muito complicado, é muito complexo você refazer uma lógica de negócio e é por isso que tem as grandes bandeiras hoje de cartão de crédito, inclusive, estão abrindo vários editais de inovação para entenderem como elas podem usufruir em um mercado que naturalmente vai diminuir bastante a necessidade das bandeiras, né? O próprio Pix, ele diminui muito essa necessidade, com o Pix garantido que vai vir aí em 2022, e com o papel do iniciador de pagamento, que é apenas um dos pontos aí da fase 3, né? Tem vários outros pontos aí na fase 3, a gente vai ter realmente uma possibilidade de simplificação dos meios de pagamento, tá? E aí na fase 4 a gente tem a ampliação dos dados dos serviços abarcados, aí entra câmbio, investimento, alguns serviços bancários que ainda não estão contemplados, tá? Até a fase 3. Tício, o que é que você está dizendo aí em termos de data, tá? A fase 3 ela começa 30 de agosto, a fase 4 é a partir de outubro para novembro, então a gente fecha o ano aí com as 4 fases em 2021 sendo executadas, tá? Com possibilidade sempre de atraso, de alteração, a gente está falando de algo que é vivo, né? E que é um fundamento, não é um produto. Então, isso é bem importante da gente entender. A tecnologia por trás. Então, para quem trabalha já com tecnologia, vai entender aí algumas coisas como que a gente consegue colocar em prática toda essa teoria, né? Porque é muito fácil falar que, os bancos agora vão poder consultar. É muito engraçado quando a gente pensa, né? Quem trabalha com tecnologia aí pensando. Os bancos agora vão poder consultar. Tá, mas a minha API não foi feita para ser consultada por uma API externa. Eu tenho todo o sistema legado que foi construído aí em 1980, 1990. Eu faço algumas modificações e adequações, mas a lógica de tudo que eu construí em termos de arquitetura isso é um problema, isso é um problema que muitas instituições financeiras estão enfrentando, tá? Então, o uso de APIs para viabilizar a criação de apps diversificados, isso vai ser cada vez mais comum, né? Então, muitos desenvolvedores estão olhando aí para esse Open Bank como uma grande oportunidade, sempre feitos no regime de open source para promover inovação, torna os vínculos bancários muito mais maleáveis, né? Modulação do serviço, então você detém seus dados e pode usar features de fontes diversas. Essa é a parte que é mais interessante de pensar do Open Bank e a mais difícil de imaginar funcionando no Brasil, que é o seguinte, eu vou poder ter uma conta corrente em um banco A, uma conta poupança em um banco B, um serviço de seguro com a fintech C, um serviço de empréstimo com a fintech D, E e F, né? Então, basicamente, eu vou poder montar o meu banco. Quando você fala montar o seu banco,
É porque, né, é algo, inclusive, que eu falo tanto aqui na área, que chega a ser engraçado falar isso na live também. Banking is not a bank, né? Então, banking não tem nada a ver com um banco. Banco é a instituição bancária que tem ali o direito, inclusive, de, além de ter ali a custódia dos seus ativos, né, consegue fazer empréstimos e tal, tem toda a regulamentação. Banking é a capacidade da prestação de serviços de cunho bancário, financeiro, e quando a gente olha isso como uma prestação de serviço, nos é muito mais factível imaginar e entender o que é montar seu próprio banco, ou seja, escolher de quais serviços bancários você vai se utilizar no seu dia a dia, sem precisar necessariamente contratar todos os outros daquela mesma instituição, tá? Isso é muito fora da nossa realidade, porque hoje a gente está acostumado a ver as empresas querendo verticalizar tudo, né? Mas quando a gente olha mundialmente, essa é uma tendência que eu chamo a atenção para vocês aqui, acho que todas as terças-feiras, as macro tendências do mercado digital sob a ótica de startups, a premissa principal é a descentralização das coisas. Ao invés de você pensar que vai ganhar mais dinheiro com mais centralização, você vai ganhar mais dinheiro com mais descentralização. Só que as empresas elas foram criadas em uma outra ótica, e é muito comum, quando a gente fala de inovação, que exista aí algumas vantagens injustas, né? Que é uma prática comum no mercado. A vantagem injusta é a sua capacidade que você tem de colocar ali alguma barreira competitiva que vai fazer com que alguém demore um tempo significativo até chegar onde você está. Então, os grandes players, eles criam barreiras, né, dessas inovações. Então, a grande inovação que tem muito potencial é impedida por um grande player, né, de ser executada por motivo A, B, C. Então, às vezes acontece um processo, né, às vezes dá um susto numa empresa menor, para essa empresa menor ficar com medo, recuar. Então, existem muitas práticas aí para poder inibir a inovação, mas é algo que é inerente, tá? Então, ou a gente se adapta a isso, ou a gente se adapta a isso. Não é algo que vai acontecer no futuro. Está acontecendo agora, em 2021. Se a sua empresa ela é uma empresa de sistema fechado, ela não vai conseguir surfar na onda do Open Banking, ela não vai conseguir surfar na onda de conseguir entrar em novos mercados. Você vai poder conseguir entrar em novos mercados se a sua arquitetura de código, principalmente com empresas de tecnologia, ela for orientada para o compartilhamento de informações, de dados e o consumo de múltiplos serviços, tá? Segue a LGPD e a política de dados livres, tá? Como vai ser o Open Banking a partir de outubro, então, portanto? As instituições terão uma rede integrada de dados, como eu brinquei com vocês, tipo uma rede social, né, uma grande rede de comunicação. Elas vão seguir regras restritas de proteção de dados e transparência. Essa é uma premissa não negociável, né, segundo o Banco Central. Ações mediante a autorização do correntista sempre. Cada serviço pode ser negociado de forma individual, esse que é o mais bacana, né? Tem até a possibilidade, não sei se vocês já viram algumas empresas com inovação desse tipo, que vão ofertar. Você vai falar que quer pagar, né? Então vai aparecer lá uma página de checkout para você, e aí você vai escolher com quem você quer pagar. E de repente você não é correntista do Bradesco, mas vai ter, por exemplo, uma opção ali, porque o Bradesco está lhe concedendo crédito, ele tem uma parceria ali com aquele marketplace, e ele está lhe concedendo crédito, e ali, naquele momento, você clicando em autorizar seus dados, automaticamente você está abrindo uma linha de crédito no Bradesco, sem sequer ser correntista de lá, ou ter feito algum tipo de onboarding. Isso é inadmissível, né? Pensando hoje no compliance necessário ali, bancário, obrigatório e regulatório. Quando você olha nas premissas do Open Banking, na forma como esses dados vão ser protegidos, gerenciados, os tipos de endpoints, de APIs que as empresas que participam são obrigadas a adotar, você começa a perceber que tem muita inovação por vir e muita simplificação dos processos aí de interação com o usuário, né? Então, tem sua própria estrutura de governança, os maiores bancos são participantes obrigatórios do Open Banking, como eu falei com vocês, mas a participação de outras instituições financeiras é incentivada e não obrigatória. E aí é o ponto que eu queria chegar com vocês aqui, tá? Atores do sistema financeiro novos temos. Qual que é a grande diferença? Ele pode ser qualquer empresa, tá? Então, emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento, pós-pago, credenciador, subcredenciador, são alguns dos novos players que foram surgindo ao longo dos últimos anos, tá? E aí as pessoas pensam, olham, né? Quem é de outros setores da indústria fala, cara, eu não entendo absolutamente nada disso, tá? Não sei o que é emissor de moeda eletrônica, não sei o que é credenciador, não precisa saber. Mas eu gostaria muito que depois dessa live, né, você pudesse procurar, pesquisar um pouco, ver no YouTube, ver alguns artigos sobre iniciador de pagamentos, tá? Essa modalidade de iniciador de pagamentos, ela prevê a possibilidade, de fato, né, de que uma empresa que não é necessariamente uma empresa
espectro financeiro, tá? O que é a parte mais interessante, né? Ou seja, você não precisa ser uma empresa de ordem financeira, você não precisa ser uma fintech, você não precisa estar legalizado com nenhum dos tipos específicos, né? De área financeira. Então, o iniciador de transação de pagamento é uma espécie de mensageiro, é como se ele fosse um mensageiro de comunicação que vai comunicar a solicitação de processo de pagamento que ele é feito com o usuário, tá? Então, a instituição financeira de onde sairá o valor e a instituição financeira de onde chegará o valor, né? Então, tem duas instituições financeiras aqui, e o iniciador é a pessoa que entrega para a conta que será realizado o depósito, né? Como mensageiro, o iniciador não tem nem ele não é detentor do depósito, então não é um intermediador de pagamento, como a gente tem visto muito por aí, está mais próximo de um gateway de pagamento, né? Que é uma linha de comunicação, só que para você ser gateway de pagamento, você tinha que respeitar determinados legalidades ou cumprir algumas normas, né? E você tem aí essa nova forma que é o iniciador de pagamento. Na prática, para fazer ou receber um pagamento por meio de iniciador de transação, o cliente não precisará informar nada além do que seu número de conta ou, por exemplo, sua chave Pix, tá? Então, onde existir a necessidade de pagamentos, poderá existir a figura de iniciador de pagamento. Qualquer instituição financeira ou até empresa pode cumprir esse papel, desde que tenha um capital de 1 milhão, né, um capital social de 1 milhão, e atenda a uma série de outros requisitos previstos pela autarquia. Então, olhando bem para o iniciador de pagamentos, é onde eu digo para vocês que tem boa parte das oportunidades, claro, né, se fizer sentido para o compliance da sua empresa, para você simplificar ali e gerar muito valor para o seu usuário, também entregando múltiplas soluções e fazendo com que os grandes players queiram estar integrados com você e você possa, inclusive, cobrar ali algo para poder conectar o usuário final com os produtos e serviços desses bancos, tá? E aí a pergunta de $1 milhão, né? Então, Tice, como é que eu posso usar o OpenBig para melhorar o meu negócio? O óbvio versus o ideal. Vou falar para vocês primeiro de maneira óbvia, né? Então, resumindo aqui para vocês. Taxa de crédito mais competitiva, taxas operacionais equiparadas, liberdade financeira, menor risco de fraude e incentivo à inovação. Isso é óbvio, né? E taxa de crédito vai ser mais competitiva, porque o mesmo acesso, como eu brinquei com vocês no começo, que o Nubank tem as minhas informações, o Itaú vai ter, e ele pode chegar para mim e falar, cara, sabe a sua taxa de juros que você tem negociada? Eu oferto pela metade do preço com o dobro aí de limite, né? E aí você começa a ter algo que vai me beneficiar, obviamente, com, eu espero, muito bom senso, inclusive de quem for tomador de crédito no Brasil, né? Taxas operacionais equiparadas, então, desde o momento que eu tenho a liberação dos dados mercadológicos, né? Você consegue entender quantas pessoas cobram pelo quê. Liberdade financeira para que o usuário decida o que ele bem entende da vida financeira dele e ele não seja obrigado a consumir determinados produtos, como a gente sabe que acontece, infelizmente. Alguém baixa a taxa para você de uma coisa para poder ganhar dinheiro com você em outra coisa. E aí eu não preciso nem começar a falar do quanto isso me deixa completamente incrédula, né? Que isso ainda seja possível e praticado e que as pessoas ainda sejam submetidas a isso em pleno século XXI. Mas, de fato, a gente dá o primeiro passo aqui no país em busca de uma liberdade financeira mais significativa, menor risco de fraude, então tem toda uma cadeia aí de dados que vão ser mais protegidos, mais regulamentados, porque serão compartilhados, e o incentivo, de fato, à inovação. As previsões do Bacen, né? E aí eu coloquei o intermediário. Então, tem o óbvio, né? As formas que vai impactar naturalmente você, como pessoa física, o seu negócio. O Bacen em si, ele criou o projeto dando protagonismo para a inovação e já tem seus palpites, né? Ele fala um pouco sobre isso. Compradores automatizados de serviços e tarifas, tá? Desculpa, eu falei compradores, comparadores. Em que você naturalmente vai poder comparar serviços e tarifas na hora de você comprar alguma coisa, por exemplo, ou na hora de você crédito, você usa o comparador e você já escolhe ali em tempo real qual vai ser o banco, qual vai ser a instituição financeira, a fintech, a startup que você vai escolher. Apps de aconselhamento financeiro e planejamento familiar com dados reais do Bacen, isso é muito animal, né? Então, a gente vai poder beber na fonte de dados reais para fazer inovação aqui no Brasil, para fazer uma educação financeira que justifique, de fato, a quantidade de pessoas que a gente tem no país, um país que tem mais de 55 milhões de desbancarizados, né? Que é uma população muito significativa e que a gente pode trazer mais educação financeira para que esse medo da bancarização, ou seja, esse medo do sistema em si, ele começa a cair por terra, principalmente porque essa bancarização, ela está mudando de forma, né? Essa é a parte que é mais interessante para os bancarizados. Pagamento dentro das redes sociais, então vocês já estão aí vivenciando, né? Algumas pessoas já estão habilitadas ao WhatsApp Pay. O WhatsApp Pay é só o começo, né? Então, começa pelo WhatsApp e vai, com certeza, migrar fortemente para as infraestruturas de marketplace do Facebook, no Instagram e no Facebook, né? Para que haja ali uma moeda específica, eles já estudam isso há muito tempo, já estão olhando isso há muito tempo,
né? E essas empresas, elas naturalmente devem amplificar bastante os pagamentos dentro de redes sociais, que é algo que acontece já naturalmente em lugares como Índia e China, né? E marketplaces especializados em comercializar crédito, tá? E aí eu posso falar com muita propriedade, hoje a gente já tem, inclusive, clientes focados nisso, né? Então, eu conheço operações que vão ser operações que, de fato, vão modificar exponencialmente determinados nichos de mercado em que você vai encontrar, né, exatamente aquele mercado, aquele nicho de mercado que você conhece bem e você vai linkar eles com quem precisa de crédito, né, com quem pode oferecer crédito. A gente já conhece aqui na área, inclusive, alguns parceiros que estão construindo algo nessa linha, que precisavam de uma arquitetura de código preparada para o Open Banking, como é o nosso caso, e por isso a gente está co-construindo junto com eles algumas interações como essa. Então, prestem bem atenção, marketplaces especializados em comercializar crédito, né? Isso é algo muito significativo. Para quem pensa fora da caixa, né? Então, para quem não vai no óbvio ou nas previsões do Bacen, criação de novas fontes de renda para SaaS, né? Fintechização de apps de marketplace, com iniciador de pagamento, como eu falei para vocês, convênios entre empresas para aumentar o engajamento com o cliente. Então, é muito importante que os benefícios, como eles podem ser compartilhados, como você pode ter benefícios com múltiplos parceiros, isso vai aumentar a competitividade e vai proporcionar, né, que os convênios entre empresas aumentem o engajamento do cliente. Desenvolvimento de software cada vez mais open source, né, que torne a experiência do usuário melhor. Então, não vou precisar mais de um checkout de determinada instituição de pagamento, eu posso ter um checkout transparente, e nesse checkout transparente eu vou escolher entre todos os participantes do Open Banking com o qual eu quero me relacionar para aquela compra. É uma compra rápida, prática, eu quero Pix, eu quero pagar com Pix. O Pix já está no Pix garantido, eu já posso parcelar com o Pix. Quem me dá a melhor linha de parcelamento com o Pix? Olha, essa startup aqui dá a melhor linha de gerenciamento com o Pix. Será que ela é confiável? Ela é confiável, ela está dentro do sistema do Open Banking, então ela foi regulamentada pelo Banco Central. Isso já dá, de fato, muito mais know-how, né, e capacidade de prestação de serviço para as empresas que estiverem vinculadas. E aí, a maior popularização natural do Pix, né? Principalmente porque o Pix, ele simplifica esse trato bancário, você retira alguns atores ali que estão envolvidos em transações hoje que consistem de boleto de crédito, você simplifica isso para dois atores, né? O emissor e o receptor, e você pode mediar aí através de um iniciador de pagamento, por exemplo, que sequer precisa ser uma instituição financeira. Então, para quem pensa fora da caixa, de fato, o Open Banking tem muito potencial de impacto para novas linhas de receita dos negócios. Tice, como que eu faço, então? Eu tenho uma padaria, e essa padaria fica no interior aí, vamos pensar aí até o exemplo que deram, né? No interior do Piauí. Minha padaria no interior do Piauí, né? É da minha família há 40 anos. Então, as pessoas aqui do meu interior, elas confiam muito em mim. Significa que eu posso passar a ofertar serviço de crédito, por exemplo, através da minha empresa? Sim, significa. Você vai precisar estar dentro de uma regulamentação, ou você vai precisar estar integrado com a empresa que esteja dentro desse compliance, mas a possibilidade de múltiplos prestadores de serviço entrarem em indústrias que antes ainda não usufruíam aí de toda forma do serviço financeiro é cada vez maior. Então, as pessoas confiam na sua loja de material de construção e você irá financiar o próprio material de construção que você está ofertando, tá? Isso é o que a gente mais trabalha, inclusive, aqui na área, é o exemplo que eu mais posso dar, enfim. Se vocês tiverem perguntas sobre isso, é algo que é muito mais simples do que vocês imaginam, na perspectiva de que existem players que estão criando novas soluções, infelizmente, ainda engessadas, e existem players que já entenderam que engessar as soluções não é o caminho, e a descentralização está preparada para múltiplos players estarem atuando ali através do que você pode ofertar para a sua base de clientes, que você mantém há muitos anos já, você vai poder explorar isso de maneira positiva com mais de um parceiro, tá? Então, queria aí abrir para perguntas, mantendo sempre nossa lógica de ser uma live rápida, né, de ser um bate-papo rápido e objetivo, direto ao ponto, com o máximo de conteúdo possível, e aí eu vou abrir aqui para ver o que é que vocês estão falando. Tice, o compartilhamento de informações será por instituição, pois pensando em quem tem nome sujo em alguma instituição, ou seja, ficou devendo ou ainda deve algo, compartilhar essas informações não poderia causar má impressão para ser cliente de outra instituição. Nesse caso, especificamente da negativação, a maioria das instituições financeiras ela já tem essa possibilidade de consultar esse nome sujo, tá? Então, como uma instituição para poder te cobrar uma dívida, ela te negativa publicamente,
justamente para que ninguém queira emprestar dinheiro para você, né? Isso acontece bastante, então isso já acontece, tá? O compartilhamento de informações ele será por instituição, mas você, né? Essa parte que eu acho que pode não ter ficado claro. Se você está negativada lá, ninguém vai naturalmente, obrigatoriamente, compartilhar seus dados, tá? É você que vai decidir se seus dados são compartilhados ou não. Veja o exemplo do Reino Unido. 0,8% da população participa, né? Usufrui dessa rede compartilhada de banking, tá? Então, você não é obrigado a isso. Isso é uma possibilidade que amplia bastante, né? As possibilidades de inovação, mas você não vai ser obrigada, tá? Nossa, é mesmo, Ailton. Imagina uma aula de ensino médio com dados reais da economia. Isso aí eu não tinha parado para pensar e realmente, né? É algo que vai trazer, ao invés da gente olhar o IBGE, né? Olhar o censo de 4, 10, às vezes 10 anos atrás, a gente vai ter essa possibilidade. Acabar com as gambiarras para ter acesso aos dados nos apps de controle financeiro. Cara, isso só... o Sérgio é naturalmente, né, certeza de tecnologia, porque só quem é de tecnologia sabe, né, dessa necessidade, dessas gambiarras para ter acesso aos dados, ou seja, de uma maneira geral, você precisa fazer consulta no birô tal, você precisa consultar no banco de dados A, B, C, D, às vezes para ter os dados complementares daquele usuário. Então, você extingue, né, já imaginar a quantidade de onboarding, e aí pensando de maneira bem produteira, né, a quantidade de onboarding que você vai economizar, porque se a pessoa aceitar ter os dados compartilhados, ali você já não precisa mais fazer toda aquela coleta de dados a cada download que alguém faz no novo aplicativo, né? Então, tem muito impacto mesmo em diferentes esferas do que a gente mal consegue imaginar, tá? Bom, não sei se vocês têm mais perguntas, geralmente tem um certo delay, né, entre o que eu falo aqui e o que chega para vocês, mas, de uma maneira geral, eu queria frisar para vocês que o Open Banking, ele muda muito para o seu negócio, ele muda muito para você, ele te traz a possibilidade de estar no mercado mais competitivo, tá? Ele te traz essa possibilidade de estar no mercado mais competitivo, e ele te traz também a possibilidade de ofertar serviços financeiros de uma maneira mais assertiva, junto com o mercado que está mais competitivo. O João também perguntou aqui, será que com o Open Banking o spread bancário vai diminuir? Dizem que sim, né? A tendência é o compliance e a análise de risco serem mais assertivos e o custo de crédito diminuir. Exatamente. A tendência é essa, tá? Mas é o tipo de coisa que se pretende que aconteça, né? Eu li alguns artigos que já são contrários a isso, que mostram como o spread bancário pode não diminuir, etc. Então, a gente quer pagar para ver, né? Literalmente. Sendo marketplace, poderia dar mais exemplos de fornecimento de crédito para os atores da plataforma? Poderia sim. De uma maneira geral, se você é um marketplace hoje e você tem ali uma base de clientes, você pode começar a atuar, tá? Como iniciador de pagamento, obviamente, isso já é algo que vai poder diminuir todo o seu custo operacional com meios de pagamento, tá? Então, você trabalha com o princípio da mensageria. E se você quiser começar a ofertar produtos de crédito, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, falando especificamente da área, né? Do que a gente tem construído aqui em termos de tecnologia, tá? A gente está construindo uma tecnologia aqui em que a gente vai empoderar, né? Você, aí, o seu marketplace, para conseguirem prestar serviço bancário, né? Prestar serviço financeiro, no caso, mesmo sem você ser um banco e sem precisar de um Bank as a Service, tá? Então, o Bank as a Service, ele naturalmente é um pouco mais engessado, né? Ele tem algumas normas e um compliance mais engessado, mas o seu marketplace vai poder decidir qual o nível de compliance ele quer para poder prestar ali o serviço de crédito. Então, cara, para eu poder estar dentro do compliance que o Banco Central me regulamenta, eu preciso verificar apenas, por exemplo, no banco de dados da ONU, se o nome dessa pessoa está na lista de terroristas, né? Não estando, e essa pessoa já estando aqui verificada pelos dados do Open Bank, eu posso ofertar crédito para elas. Vou fazer um convênio com uma startup que consegue gerenciar esses créditos para mim e vou usar a infraestrutura de tecnologia da Arium, por exemplo, para que esse conector de empréstimo de crédito possa ser atuado em contas, né? Então, você vai ter aí o conceito de contas sendo criadas dentro do seu marketplace, seus usuários vão ser atribuídos a contas, e você vai conseguir ofertar linhas de crédito através do seu marketplace, da própria compra, fazendo com que você financie aqueles, usando a infraestrutura da área, usando o conector de uma startup, né, de uma fintech, que já opera cartão de crédito, e usando sua base de clientes. Esse ecossistema é um ecossistema que é muito mais competitivo, né? Então, esse é um exemplo aí para você em relação ao fornecimento de crédito.
Então, aquela famosa desculpa do gerente de banco de não poder ter os recebíveis na maquininha de cartões ou bandeira de banco diferente vai cair por terra? Já caiu por terra, Laura. Já caiu por terra, exatamente. Eu não sei se vocês sabem, mas eu venho de uma outra startup, né, de uma fintech, e aí a gente tinha bastante dificuldade de entrar com as nossas maquininhas. Elas eram integradas, né, já ao PDV, então a gente conseguia diminuir bastante a quebra de caixa, enfim, uma série de coisas. E aí, quando a gente apresentava para o empreendedor, às vezes a gente conseguia ganhar na taxa, né, do cartão de crédito, de débito, mas eles não deixavam de transacionar na máquina do banco, porque aquela máquina do banco, eles transacionando com ela, era o que garantia para eles uma antecipação de capital de giro a um custo mais barato ou um empréstimo garantido ali, né? Então, esse ponto de amarrar as pessoas através de produtos, eles não vão ser mais amarrados, né? Ou você presta um bom produto ou serviço, ou simplesmente a pessoa vai para outra empresa, né, sem precisar fazer esse custo de mudança, de cancelar uma conta, de desfazer um contrato, de fazer um distrato bancário, né? A gente tem aí muitas indústrias, inclusive, que vão, né, pense aí a quantidade de indústrias que vão ser impactadas por mudanças de comportamento de consumo como essa. O Marketplace pode botar um botão, pague com empréstimo aqui, com a instituição financeira X para comprar esse produto, exatamente. E aí a instituição financeira remunera o Marketplace. Ótimo exemplo também, João. Bom, a live vai ficar gravada, tá? O objetivo dela é, como eu falei com vocês, ser um bate-papo mais rápido, ser uma coisa direta ao ponto. Espero que vocês tenham podido sentir um pouquinho do gosto sobre o Open Bank, né? Podido sentir um pouco do gosto do que vem por aí, do que já está acontecendo, né? Então, a partir de julho agora, a gente já vai ter a possibilidade de conceder nossos dados, né? Para outras instituições bancárias, para conseguir melhores linhas de crédito, poxa, eu sempre quis usar a linha de investimento da XP, mas eu estou amarrado no Santander, né? Agora você vai poder fazer isso sem nenhum problema, porque seus dados pertencem a você e a XP vai te dar condições igual ou melhores às que o Santander te dava, por exemplo, né? Na verdade, agora em julho não, né? Eu tô aqui pensando em ordem de fase, né? A parte de investimento só vem a partir da fase 4, final do ano. Mas as partes mais simples de serviço vão ser mais userful agora, né? Eita, que LinkedIn dos influencers que vai dar dinheiro. É verdade. Então, a live vai ficar gravada no perfil da Ari, tá? E aí, vocês podem assistir novamente, mandar dúvidas, trocar ideia, né? Me dar sugestões também, trocar conhecimento. Obviamente, a gente está o tempo inteiro estudando muito. Toda a regulamentação que sai, live, né? Cursos, artigos, consumindo bastante e traduzindo isso em inovação, traduzindo isso em tecnologia. Então, a gente tem muito a ofertar ao mercado, mas também muito a aprender com o mercado. E esse é o objetivo desse nosso bate-papo. Tá bom? Obrigadíssima. Obrigado mesmo. Espero que a gente possa se ver em breve. Próxima live aí, 1º/6, como usar o Pix para aumentar a sua conversão no varejo, tá? A gente tem aí dados que vão deixar vocês um pouco impressionados, porque, de fato, o Pix tem ampliado bastante a linha de conversão, tá? E diminuído muito a taxa de abandono de carrinho. A gente se vê. Muito obrigado e até a próxima.